para o nosso último bloco desse evento incrível da Construtec Week. Lembrando que é uma realização da ICOM, a Governança de Construção Civil, do Sinduscom, CEAL, SEBRAE e SENAI. Agradecemos mais uma vez aos nossos patrocinadores e apoiadores, Confea, Mútua, CREA, Credicrea, FIEP, Ayoshi, Iticom, Plaenge, Vanguard e Galmo Empreendimentos. E para coordenar essa noite aqui, eu convido nosso moderador Brasil Versosa e a Ana Paula Galindo com um ciclo de palestras CEAL. Boa noite, Paula. Boa noite, Brasil. Boa noite a todos que nos assistem. Boa noite ao público presente, a este belo espaço Vila Rica e aos nossos participantes que estão online pelo YouTube. Sejam todos bem-vindos à segunda noite do ciclo de palestras do CEAL. Este será o último evento da terceira edição da Construtec Week 2021. E como não poderia deixar de ser, a Construtec reservou para vocês dois grandes nomes do setor da construção civil e green building, que serão apresentados antes de suas participações de uma maneira mais detalhada. Gostaria também de lembrar para vocês como vai ser a dinâmica da apresentação. Nós teremos uma primeira apresentação e, na sequência, já partiremos para a segunda apresentação, ficando as perguntas e comentários e as conversas nossas com os palestrantes ao final das duas apresentações. Então, após essas considerações iniciais, vamos, então, aos nossos ilustres convidados desta noite, que vão compartilhar conosco suas experiências na área de certificação de empreendimentos e também a experiência de cada empresa. Inicialmente, ouviremos o engenheiro civil Roberto Pastor Júnior. Roberto é formado em Engenharia Civil pela Universidade Paulista e Administração de Empresas pela Universidade São Judas Tadeu. MBA em Tecnologia e Gestão na produção de edifícios pela Escola Politécnica da USP. Fez Gestão de Empreendimentos e Operações da Construção Civil pela Fundação Vanzolini e certificado Seminário de Fundamentos em Gerência de Projetos pela Dinsmore Associates. Foi sócio fundador da Transversal Engenharia e Construções, com 36 anos de experiência, desenvolvidas em empresas como Cinco Engenharia, Cirela e Tecnisa. Atualmente, ele é diretor técnico da Trisul, membro do Comitê Técnico da Associação Brasileira de Incorporações Imobiliárias, ABRAINC, e membro do Comitê de Tecnologia e Qualidade do Sindicato da Indústria da Construção Civil no Estado de São Paulo, Sinduscom SP. Bem-vindo, Roberto. A palavra está com você agora. Bom, boa noite a todos. Eu gostaria de agradecer o convite aos organizadores por estar aqui com vocês essa noite e contar um pouquinho aqui do Trisul Selo Procel. Vou falar um pouquinho aqui sobre a Trisul. A Trisul é uma empresa que tem mais de 40 anos de experiência em construção civil, com profissionais altamente capacitados e fornecedores de confiança. Temos uma rede de parceiros de fornecedores construída ao longo dos últimos 11 anos, que é o tempo que eu estou trabalhando aqui na empresa, tecnologia de ponta e preços competitivos. Nós temos um compromisso de realizar nossas obras no prazo, já são mais de 350 edifícios entregues e mais de 60 mil unidades entregues. A nossa atuação é incorporação, construção e vendas, predominantemente na cidade de São Paulo. Nós temos alguns empreendimentos no interior, Santos, Araçatuba e São Carlos, onde nós temos
terrenos grandes que nós estamos terminando esses empreendimentos e vamos ficar predominantemente aqui na cidade de São Paulo. Bom, aqui um pouquinho do propósito da empresa. Nós entendemos que nosso trabalho tem um impacto fundamental na sociedade. Nós queremos contribuir para uma transformação positiva, entregando empreendimentos que sempre se valorizam e que contribuam para o desenvolvimento do seu entorno. A transformação positiva, que nós somos responsáveis por construir uma sociedade mais sustentável e uma São Paulo melhor. Conhecemos os desafios da cidade e, com isso, contribuímos para uma transformação positiva, nos comprometendo com práticas sustentáveis de construção e de uso dos empreendimentos. Eu vou falar um pouquinho aqui sobre as certificações da empresa. Nós somos empreendedores Selo Aqua desde 2015, selo Procel, esse ano agora a certificação EDGE, também participamos do C-Carbon, que é uma calculadora de consumo energético e emissões de carbono na construção civil, e vamos assinar o Pacto Global. Também trabalhamos fortemente com práticas ESG, ambiental, social e governança. E essas certificações são as formas de medir a sustentabilidade da empresa. Eu coloquei aqui uma linha do tempo, e nessa linha do tempo, eu pontuei aqui em vermelho o Procel, onde nós somos certificados na fase de projeto em 2019. Nós temos um trabalho muito forte na área de sustentabilidade. Esse trabalho começou em 2010, 2011. Devagarzinho, nós viemos incorporando, com o passar dos anos, essas práticas de sustentabilidade, até chegarmos em 2015, 2016, onde nós conseguimos a primeira certificação do Aqua e hoje somos empreendedores do selo Aqua. Chegamos num determinado momento, nos sentimos bem maduro e a partir desse amadurecimento, dessas incorporações, dessas práticas de sustentabilidade, nós passamos para o selo Procel. Aí tem mais algumas certificações, tipo o EDGE, e o inventário GE, e depois pretendemos 2021, 2022, assinatura do Pacto Global. Vou falar aqui um pouquinho, nós trabalhamos sobre pilares muito fortes aqui, que seriam sustentabilidade, como eu falei para vocês, assim, não foi de um dia para o outro, são 11 anos que nós viemos construindo esse trabalho na área, inclusive nós temos um trabalho que começou há 4 anos atrás, forte em logística reversa, e hoje, em quase todas as etapas construtivas da empresa, nós temos esse trabalho de logística reversa. Então, temos fundação, com madeira, formas metálicas, temos drywall, fomos a primeira empresa que fez um pacto com a Placo de fazer essa logística reversa nessas placas e nesses materiais, resíduos que vêm do drywall. Também temos com bloco e toda a cadeia, com as grandes multinacionais de elevadores. Também temos um trabalho muito forte no planejamento, um planejamento operacional muito bem detalhado. Temos um departamento de logística, onde nós estudamos todas as obras, desde a concepção, preparamos a obra para o começo, já entramos tudo bem planejado, tudo bem organizado. Tecnologia, também a empresa trouxe bastante tecnologia, então nós temos uma tecnologia aqui que a gente chama de fachada de concreto, a gente conseguiu reduzir bastante os prazos de execução de obra, conseguimos condensar as etapas construtivas, obtivemos um ganho muito grande, e inovação também na nossa área é uma constante. E em 2018, perante todo esse trabalho que nós tínhamos de sustentabilidade, eu conversei aqui com o departamento e achei que era o momento
de estar verificando como é que estava o Procel. Nós entramos na época no site da Eletrobras e, por coincidência, tinha uma chamada pública aberta. Essa chamada ela ia terminar no prazo de 3 dias, e aí eu falei, acho que agora é o momento. Tudo bem que já decorreu um prazo, faltam 3 dias, mas vamos fazer uma força aqui, canalizar, vamos atender, vamos entrar nessa chamada, e graças a Deus nós tivemos a bênção, a luz aí de ser chamados, ser escolhidos pela Eletrobras para implantar o selo Procel. Então, em 2019, comecinho de 2019, a Eletrobras ela nos encaminhou uma consultoria chamada Ares. Essa consultoria nos deu um apoio para poder implementar o selo Procel. Aí o próximo passo foi escolher qual ou quais edificações nós iríamos fazer a implantação do selo Procel. Nós atuamos no segmento econômico, no segmento de médio alto padrão e de altíssimo padrão. Então, esse foi um momento, o que eu vou escolher? Aonde eu vou aplicar? Qual desses segmentos que eu vou colocar o selo Procel? E daí, após a escolha desses empreendimentos, nós fomos a primeira construtora a conquistar o selo Procel. Então, isso aí foi um momento assim de muita emoção aqui dentro da empresa, e com muito orgulho conseguimos conquistar aí esse selo Procel, né? Bom, para você implantar o selo Procel, precisa de uma pontuação mínima. A pontuação, ela é 4.8. Você tem que ter pelo menos uma classificação A. E você tem que atender alguns pré-requisitos dentro de envoltória para verão, envoltória para inverno e aquecimento de água. A envoltória para verão e a envoltória para inverno são as características construtivas: transmitância térmica e capacidade térmica de paredes e cobertura, porcentagem de abertura para ventilação e iluminação natural, fator solar vidro. O aquecimento de água, nós temos que definir na implantação do selo Procel qual que é a marca e o modelo dos equipamentos, e você tem que também fazer uma escolha do sistema de aquecimento. Eu separei aqui para vocês o primeiro empreendimento que obteve a certificação Procel nível projeto. Ele está em construção, é o Oscar Ibirapuera. Ele fica numa região nobre aqui de São Paulo. Esse empreendimento está na reta final. Nós vamos entregar esse empreendimento agora em maio de 2022. São 2 torres, são unidades de 184 a 231 metros quadrados, de 3 e 4 suítes. E esse empreendimento obteve em fase de projeto 56 etiquetas. Quando esse empreendimento estiver pronto, ele vai passar por uma auditoria, e essa auditoria vai conferir se tudo que foi construído lá está aderente ao que foi aprovado na fase de projeto. Após essa auditoria, após essa verificação, esse empreendimento vai obter a certificação final com o selo Procel. Esse empreendimento, ele teve 18% de economia de energia estimada em relação à média do mercado. Então, vocês podem ver que é uma economia significativa quando você faz uma comparação ao que existe aí a média do mercado. O Oscar Ibirapuera tem 2 torres. Essas 2 torres têm um sistema de aquecimento central, que faltou aí a gás nas unidades. E na torre 2, nós tivemos que fazer algumas alterações para atender um daqueles pré-requisitos da envoltória de verão e envoltória de inverno. Então, nós tivemos que fazer um aumento na área de ventilação de alguns caixilhos. Eu coloquei aqui 2 quadros com as notas das 2 torres para vocês poderem dar uma comparada.
E vocês podem ver que a Torre 1 ela obteve uma nota diferenciada da Torre 2. A Torre 1 ficou com uma nota de 4,9 e a Torre 2 ficou com uma nota de 5,0. Se vocês observarem, vocês podem ver as unidades, a 301 da Torre 1 e a unidade 301 da Torre 2, na envoltória de inverno, elas ficaram com notas diferentes, né? A Torre 2 ficou com uma nota A e a outra torre ficou com uma nota B. Se vocês forem um pouquinho mais adiante, na terceira linha, as unidades entre a 401 e a 1501, vocês podem ver que também na envoltória de inverno houve também um diferencial na nota. A nota da Torre 2 ficou mais alta. Então vocês podem ver, duas torres no mesmo terreno obtiveram notas diferentes. Então tudo isso foi feito com a assessoria da consultoria. Podem ver também que existe uma diferença grande entre as duas, a 1601 da Torre 1 e a 1601 da Torre 2. A da Torre 1 ficou com a nota de 5,0 e a da Torre 2 ficou com 4,8. Então existem, né, tudo isso analisado, existem diferenciais num próprio terreno entre os pré-requisitos envolvidos para a certificação do selo. O segundo empreendimento é o Atos Paraíso, também localizado aqui numa região nobre de São Paulo, aqui no Paraíso. É uma torre, são 156 metros cada unidade, são unidades de 2 e 3 suítes, também são 38 etiquetas na fase de projeto. Lembrando para vocês que o selo Procel, mais uma vez, ele é para a unidade, ele não é para o empreendimento. Então, você vai obter o selo para a unidade, tipo. E esse empreendimento, ele obteve 17% de economia de energia estimada em relação à média do mercado. Também é significativo essa economia quando ela é comparada em relação ao mercado, né? Ele tem uma torre única, também um sistema de aquecimento central a gás, e nós tivemos que fazer uma alteração da composição das paredes externas para poder obter a certificação. Outra certificação que nós estamos tendo é na futura sede da Trisul, então é localizada na Ibirapuera. Nós vamos mudar o ano que vem para lá. Ela também conquistou o selo Procel de edificações comerciais na fase projeto. Para obter essa certificação, são necessárias 3 classificações A, para envoltória, para iluminação e para condicionamento do ar-condicionado, né? Então, condicionamento do ar, desculpa. Ela obteve 21% de economia de energia estimada em relação à média do mercado. Eu fiz aqui um slide para poder explicar para vocês qual que é a diferença entre etiqueta e selo. A etiqueta é um informativo sobre a eficiência energética das edificações e equipamentos elétricos. Evidencia o atendimento a requisitos de desempenho estabelecido em normas e regulamentos técnicos, e também classifica os edifícios e equipamentos em classes que variam da mais eficiente, que é a menos eficiente, que é a E. Então, você pode ter na etiqueta determinado equipamento elétrico, uma etiqueta A, B, C, D ou E. O selo é diferente. O selo, ele identifica as edificações que apresentam as melhores classificações de eficiência energética. Então, o selo, na verdade, ele faz ele vai premiar os melhores da categoria. Então, essa é a diferença entre etiqueta e selo. Um é o informativo, que é a etiqueta, ele pode ser A, B, C, D ou E. E o selo não, ele vai premiar os melhores da categoria. Então, para você obter o selo, você tem que ter um mínimo de nota e vai cair dentro daquele, dentro do parâmetro A, né? Você vai ficar somente com A. Bom, eu coloquei aqui os principais desafios
para implantar o selo aqui dentro da empresa. Uma foi definir o produto, porque na hora que nós obtivemos, fomos escolhidos pela Eletrobras para implantar o selo, existia um tempo para entrar com esse selo. E aí, nós estávamos numa época que nós iríamos fazer vários lançamentos, os produtos estavam todos em fase muitos produtos em fase de início de projeto, e ali é difícil. Onde você vai colocar o selo? Coloca no econômico, no médio alto ou no altíssimo padrão. Então, mais para o final aqui, no último desafio, eu vou explicar um pouquinho e volto para aqui como é que eu defini o produto, né? Por que eu escolhi o Oscar Ibirapuera e o Atos Paraíso para implantar o selo. O outro desafio que a gente teve aqui foi especificação dos equipamentos vezes demanda dos prazos dos projetistas. Então, uma dificuldade que a gente teve foi o seguinte: eu precisava entregar determinados tipos de equipamentos que eram condizentes com a obtenção do selo, mas um prazo curto para entregar, para definir isso, mais a demanda dos projetistas, né? Porque você voltar para 2018, naquela época, 2018, 2019, 2020 e ainda 2021, os projetistas estavam altamente demandados. Então, você está numa fase que você tem que escolher equipamento, saber escolher equipamento, conversar com o projetista, você tem que plantar o selo, aculturar toda essa turma, fazer todas essas escolhas num prazo muito curto, com produto próximo do lançamento, projeto em andamento. Então, isso foi um grande desafio aqui dentro da empresa. O outro foi definir os sistemas de aquecimento de água, que é uma combinação da especificação desses equipamentos. Então, tudo isso tem que ser trabalhado junto, consultoria, projetistas externos, a equipe de projetistas internos, que trabalha aqui dentro da empresa, que faz a compatibilização de projetos, que aqui é interno, e tudo isso conciliar com o prazo de lançamento, que é o quarto item que eu coloquei aqui. Prazo curto, entre a compra de um terreno, definir o produto, ver se o produto é viável, para efetivamente comprar esse terreno, lançar, o prazo aqui é muito curto. Do lançamento até o início da construção, aqui o nosso prazo varia de 4 a 6 meses. Conciliar tudo isso com demanda de prazo do projetista, mercado altamente competitivo, demandado, então isso foi um desafio muito grande aqui. E implementar também todo o processo Procel internamente. Então, você está trazendo uma certificação que é uma certificação nova aqui dentro da empresa. Implementar tudo isso, aculturar, projetista externo, equipe interna, equipe que vai tocar obra, que já começa a participar do processo de projeto. Então, isso também foi um grande desafio aqui dentro. E o último aqui, desafio, seria mais assim, no meu modo, no meu ponto de vista, mais assim para a Eletrobras. Que aí eu volto para o item 1, viabilizar o selo nos diferentes segmentos econômicos do mercado imobiliário. Por quê? Bom, quando eu tive que definir o produto, você implantar o selo tem um custo. Então, eu tive que, no selo Procel, você tem que entregar o sistema de aquecimento. Antes aqui não era entregue. Eu não conseguia implantar isso num segmento econômico onde as margens são muito pequenas, as margens são justas. Qualquer alteração que você faz ali vai contar no final, na conta final, no custo da obra e vai afetar a margem da empresa. No médio alto também foi um desafio. Como nós tínhamos também uma margem assim bem justa, tudo bem contado no médio alto, e a conta lá na ponta do lápis ia fazer uma diferença, eu aproveitei o momento, tinham esses dois empreendimentos de altíssimo padrão, onde você tem um custo de venda, ele é mais alto, e ele poderia absorver tudo isso que estava vindo com o selo Procel. Então, para nós, nesse momento, deu tudo certo, ser escolhido pela Eletrobras, ter produtos de altíssimo padrão, e ali eu aproveitei, juntei e falei, olha, são esses empreendimentos que nós vamos escolher. Tudo isso
bem justo, porque a Eletrobras também tinha um prazo para fazer a implantação do selo Procel. Então, foi uma coisa assim que acabou, graças a Deus, dando certo, e a gente saiu aí com o Oscar Ibirapuera e com o Atos Paraíso. Bom, aqui eu vou falar quais que são os benefícios. São empreendimentos diferenciados em relação ao mercado. Quando eu resolvi, lá no comecinho da apresentação, expliquei para vocês, resolvi dar uma olhada como é que estava o Procel. Senti que a empresa estava bem madura para implantar o Procel. Você vem de uma certificação Aqua, você vem de anos de trabalho que você vem implementando práticas de sustentabilidade, veio ali uma lembrança, até lembrei hoje de manhã, antes de vir aqui para a empresa, falei, puxa, lembra aquela geladeira que você comprou? Eu comprei uma geladeira há muitos anos atrás, e quando eu recebi a geladeira em casa, ela veio com um selinho, uma gravatinha. Aí eu comprei e uma pessoa comentou, foi em casa, eu deixei aquele selinho, falou, mas se você chegou a ver qual é a nota aqui dessa etiqueta, tal, falei, puxa, nem prestei atenção, olhei, e alguns anos atrás fui mudar, a primeira coisa que eu fiz questão, eu falei, eu vou colocar todos os meus eletrodomésticos novos. Então, primeira coisa que eu fui procurar foi a etiqueta nos eletrodomésticos. Por quê? Porque a etiqueta, ela é uma coisa que ela está muito veiculada a eletrodomésticos, aos automóveis. Quando você vai comprar um automóvel, pega um automóvel 0 km, vem lá o selo, né, com a etiqueta bem no para-brisa. Então, isso é uma coisa que marca muito. Então, naquele momento, quando a gente... Vamos olhar o que está acontecendo lá na Eletrobras. Vamos ver como é... O que faz para ter o selo Procel, que tinha aquela chamada em aberto. Eu falei, poxa, o selo é uma coisa que ele está hoje bem arraigado na cabeça de milhões de consumidores. O cara, quando ele vai comprar um eletrodoméstico, um carro, ele chega lá na concessionária, ele vê o selo lá, aquilo é um diferencial de venda. Eu falei, puxa, já pensou isso aplicado num imóvel? Aí imaginei lá no imóvel, na porta de entrada do imóvel. Eu falei, então isso pode agregar muito para a empresa. E foi aí que começou tudo isso, né? Essa chamada pública, e graças a Deus a gente tem implantado o selo Procel na empresa aqui, porque ele é um diferencial de vendas. Promover também a disponibilização de edificações de menor potencial de consumo de energia elétrica e maior conforto para os seus usuários, que vai de encontro lá, aquele segundo slide lá que eu mostrei para vocês, o propósito da empresa, o que a empresa pensa em relação ao consumidor, à sociedade. Terceiro, valoriza a marca Trisul e o imóvel. Sem sombra de dúvida, que é o que eu acabei de falar para vocês, o selo está associado a uma gama de produtos imensa, e hoje ele é um diferencial. E ao imóvel, a gente está esperando aí, sei lá, não sei se um dia vai vir o IPTU verde, de repente esse selo vai ser um diferencial, esse IPTU verde. E outra coisa, hoje, todo consumidor tem na sua cabeça buscar um produto ou uma empresa que trabalha com sustentabilidade. O selo traz logo essa associação com todo esse compromisso, tudo isso da sustentabilidade. Outra coisa que foi muito benéfico aqui para a empresa foi que aprimorou os procedimentos adotados nos projetos. Então, isso foi muito bom, trouxe novos procedimentos para nossas equipes, para nossos projetistas. Não foi só bom aqui internamente, mas também bom para os projetistas que estão atuando com nós aí, que são projetistas terceirizados de mercado. E é o que eu falei também no segundo slide, que ratifica o compromisso Trisul com a sustentabilidade, que foi, acho que o terceiro slide que eu passei para vocês, que é um dos grandes pilares, um pilar forte do nosso trabalho aqui dentro da empresa, que é a área de sustentabilidade. Eu aproveitei aqui, falar rapidamente aqui sobre o nosso site aqui, Universidade Trisul. Foi um site que nós montamos há 4 anos atrás para proporcionar aos alunos de universidade um pouco de conhecimento de todos os nossos procedimentos executivos. Nós montamos esse site, a partir da montagem desse site, nós já víamos recebendo visita de muitas universidades nos nossos canteiros. O site ajudou
e começamos a divulgar. Então, para quem está estudando tudo, pode entrar nesse site, Universidade Trisul, está aqui no cantinho inferior direito, Universidade Trisul, tudo junto. Vocês vão encontrar todos os nossos procedimentos executivos. E, para minha surpresa, nós temos um quadro aqui de aproximadamente 1.000 o pessoal que trabalha com vendas aqui, 1.000 corretores. Esse pessoal, muitas vezes, não entende as etapas construtivas. Eles começaram a acessar o site, começaram a entender. O site é muito bem ilustrado e tem tudo, desde o começo da obra, uma fundação, uma contenção, até o final da obra, como se recebe um apartamento. Então, vale a pena, vocês podem dar uma entrada no site, ele está muito bem atualizado, a gente atualiza esse site semanalmente, e você pode, inclusive, acessar pelo smartphone. Entrando no smartphone, pode acessar lá o YouTube, Universidade Trisul. Nós temos filmes também de todas essas etapas construtivas, vale a pena, ele serve de apoio, e até para você que está trabalhando, é recém-formado, ou tem um certo tempo, 6 anos, 8 anos, 10 anos, pode estar consultando essas práticas. Eu tenho certeza que são práticas já arraigadas no mercado. Basicamente, pode ter alguma diferencinha de uma empresa para outra, mas o basicão está tudo ali no site. Pode entrar, pode consultar, um site muito bem feito. É isso, obrigado, e eu encerro aqui a apresentação. Obrigado, Roberto. Vamos dar continuidade aqui agora, né, ao ciclo de palestra do CEAL, e ouviremos agora, né, o arquiteto Guido Pettinelli. O Guido é sócio-diretor da Pettinelli, empresa de engenharia líder no Brasil em desempenho e bem-estar em edificações. Em 2019, foi premiado com o USGBC Leadership Award, em reconhecimento pelo trabalho pioneiro com as primeiras certificações LEED Zero Energy e LEED Zero Water no mundo. Em 2018, recebeu em Chicago a distinção de LEED Fellow, também da USGBC, por sua contribuição significativa para o avanço do Green Building e do LEED no mundo. Ele é membro fundador do GBC Brasil e foi diretor de desenvolvimento para o Conselho Mundial de Construção Sustentável, o World GBC. Guido, boa noite, né? Bom ver você. Agora queremos ouvir você também e o que você trouxe para o público nessa noite. A palavra é sua. Engraçado estar olhando para você aí na frente da minha cabeça do tamanho de um telão. Gostou? Brasil, obrigado pelo convite. Como sempre, é um prazer estar apoiando as iniciativas da CEAL e estar podendo compartilhar um pouquinho da nossa experiência. Como sempre, eu trouxe alguns projetos. Compartilhar um pouquinho do que nós temos acontecendo, que é mais inovador e que enxergamos ser impactante para o rumo da indústria do nosso setor. Eu vou atualizar, tem alguns projetos que o pessoal de Londrina conhece bem, porque eu sempre falo deles, mas com certeza um dos temas hoje, quando falamos de zero, eu acho que o que me motiva a trabalhar com esse tema é a ideia de desempenho medido. Por muito tempo, as certificações foram uma grande promessa. Uma promessa de economia, uma promessa de conforto, uma promessa de sustentabilidade. A gente finalmente tem dados medidos do desempenho desses prédios e é fácil verificar se atendeu ou não atendeu às expectativas daquilo que foi prometido. Porque com zero, ou é zero ou não é zero. E segundo, tendo passado por uma pandemia, uma tendência que já estava surgindo e que só acelerou é a questão de como pensamos no conforto, no bem-estar e na saúde das pessoas. Passamos 90% do nosso tempo em ambientes internos. É fato que a maneira com que concebemos, construímos e operamos os nossos edifícios
tem um impacto fisiológico e mental, né, na maneira com que a nossa saúde e o bem-estar são definidos. Eu vou... Opa! Eu espero que não seja uma troca de tela devagar. Se for, estamos ferrados, porque eu tenho 100 slides. Mas, assim, né, eu acho que a primeira coisa que eu compartilharia é que não é novidade, já compartilhei no passado, mas o Brasil continua na vanguarda quando falamos de edifícios zero. Né, os primeiros edifícios certificados LEED Zero Energia, LEED Zero Água no mundo são verde e amarelo. E isso não parou. Vou compartilhar alguns outros projetos. Eu acho que o interessante de falar desses projetos é que agora a gente já está falando pelo 3º ano. Né? Então, uma coisa é projetar um prédio para ser autossuficiente em energia ou autossuficiente em água. Outra coisa é construir esse prédio. Outra coisa é botar ele para operar. Outra coisa é validar que ele é zero. E a gente está naquela fase onde os primeiros edifícios hoje, 3 anos consecutivos certificados. Né? O Eurobusiness é o primeiro edifício LEED Zero Água no mundo. Um edifício em Curitiba, a gente está passando pela 2ª crise hídrica e esse prédio opera independente da concessionária de água. Ele opera zero faz 6 anos, ele foi certificado LEED Zero em 2019. Para a gente, isso é uma grande validação. E o LEED Zero, que foi criado depois do Euro ser zero, né? O Euro foi o primeiro porque ele era zero muito antes de existir um LEED Zero. Mas o LEED Zero ele se desdobra, então, em 4 frentes: energia, água, resíduos e carbono. O Brasil já tem o seu primeiro prédio certificado LEED Zero Carbono. É o escritório de um grupo de arquitetos. E o que eu gosto é que eu nunca vi uma pessoa tão engajada e emocionada com desempenho que não é da construção civil, igual esses advogados. Né? Esse pessoal está absolutamente apaixonado pelos prédios deles e eu acho que isso é uma das primeiras lições com o zero. O zero é fácil de explicar. O zero, né, todo mundo entende, porque é absoluto, porque ou é ou não é zero. E eu acho que isso traz muita confiança quando a gente fala de desempenho. Isso torna a palavra desempenho acessível para os profissionais que não são da construção civil, para os não engenheiros, para os não arquitetos, para os não incorporadores. E eu acho que o impacto que a gente tem como movimento de Green Building, ele é multiplicado muitas vezes a hora que a gente começa a engajar o mercado numa conversa sobre o zero. E, né, esse trabalho pioneiro que a gente vem desenvolvendo é o que nos rendeu em 2019 o prêmio do USGBC, o Oscar da Construção Sustentável. É uma empresinha de Curitiba, do sul do Brasil, né, que tá marcando presença, então, para a gente mostrar que já está acontecendo no nosso quintal, que, né, não tem porquê deixar para 2030. Né? Eu vou compartilhar com vocês a história do Erastinho, né? Um hospital oncopediátrico privado sem fins lucrativos. 80% dos atendimentos desse hospital é pelo SUS. O primeiro a ser certificado LEED for Healthcare, nível Gold, em vias de certificação WELL, essa certificação deve sair aí nos próximos meses, em um hospital zero energia. Se tudo der certo, o primeiro hospital LEED Zero Energia no mundo. Eu quero contar essa história para vocês um pouquinho. A gente sempre trabalha a certificação como uma consequência. E muito do que eu vou falar aqui é isso. O objetivo é estar melhorando o desempenho dos nossos edifícios. O prédio convencional é aquele prédio que o mercado faz. Olha para a esquerda, olha para a direita, o prédio que você cruza na rua é um prédio convencional. Então, o que é um Green Building? Um Green Building, ele tem como definição ser um prédio melhor do que o convencional. Né? Quando a gente fala de inovação na construção civil, a gente está falando de Green Building. Quando a gente está falando em fazer um prédio mais eficiente, quando a gente está falando de fazer um prédio mais confortável, quando a gente está falando de fazer um prédio mais sustentável, a gente está falando de fazer um Green Building. Mas a gente ainda tem a percepção que isso custa mais caro. Então, né, boa parte do que eu
tenho como missão e como mensagem, né, que é possível vencer a barreira do custo, e muitos projetos que vocês vão ver é esse trabalho de como que a gente vence a barreira do custo, que permite os clientes a sonharem mais altos, a setarem metas mais audaciosas. Vocês já conhecem o projeto da Coca-Cola, o que é legal, de novo, né? 2 anos consecutivos, entregou o que prometeu entregar, consumiu o que prometeu consumir, gerou o que prometeu gerar. 2 anos consecutivos, certificado zero. Aquele princípio básico, primeiro reduz para depois gerar. Né? Não tem como viabilizar esses projetos sem eficiência energética, mas é esse trabalho que permite a gente viabilizar, tirar esses projetos do papel. O legal é ter 2 anos, né? O meu pai tem um ditado que ele diz que quando o cavalo ganha a primeira corrida, é sorte, a segunda é coincidência, a terceira você sabe que você está fazendo alguma coisa certa. Eu estou ansioso para ter os dados do ano que vem. Né? Pode falar que é coincidência até agora. Eu falei que bonito vai ser a hora que a gente puder colocar 4 slides, 4 certificados numa mesma página. 2019, 2020, 2021, 2022, né? E fica, o layout da página fica bonito, e aí a hora que ali não tem como negar, né? Com dados não se discute. E eu acho que isso é importante, por quê? Porque a Coca-Cola já é zero energia e zero carbon, está indo para zero resíduo, está indo para zero água. Por quê? Porque a ideia é de melhora contínua. Né? Uma vez que você conquistou esse objetivo, você vai estar se perguntando, se eu conseguir chegar até aqui, para onde que eu vou agora? Né? Inovação é algo que você começa e não para nunca, e o conceito do Lead Zero tudo começa a se tornar uma realidade. E para clientes corporativos, eu gosto de falar, né, por que esperar até 2030? A Coca-Cola já tem a sua primeira unidade Lead Zero Energia, Lead Zero Carbono no mundo. Está em Uberlândia, Minas Gerais. Você está esperando o quê? Se a Coca-Cola consegue fazer hoje, você já imaginou a vergonha que você vai passar, chegar para o teu presidente e falar, então, a gente está 8 anos adiantado? Quem que está setando essas metas de 2030? Vamos lá! Isso está dentro do nosso alcance. Eu vou mostrar vários empreendimentos operando hoje, medidos hoje, certificados hoje. 2030 é para o preguiçoso, que vai provavelmente passar vergonha. A gente tem que ser mais audacioso do que isso. Eu trago os clientes corporativos, por quê? Porque são esses os clientes que realmente estão turbinando. Eles estão se comprometendo com meta zero, zero carbono, zero energia, zero resíduo, né? O setor da construção civil, né, agora tem que estar se perguntando como é que eu transformo isso numa oportunidade. E para todo mundo que pergunta quanto custa, eu vou virar o problema de ponta cabeça, né? Olha que maravilha, ganhamos o nosso excelentíssimo ministro da Fazenda, Paulo Guedes, como garoto propaganda. Cada vez que o ministro vai em televisão nacional e fala, engole o choro, você está reclamando do quê? Só porque a energia vai subir um pouquinho? Mais um projeto fechado na Petinelli. Né? Eu sei que às vezes eu pareço ser extremamente comercial, mas a realidade é o seguinte, né? A gente tem uma confluência de fatores fantásticas para quem trabalha eficiência, para quem está tentando trazer produtividade para a construção civil. Eu também gosto muito de uma frase de um primeiro-ministro, que é o meu favorito, que é o Winston Churchill, né? Nunca deixe uma boa crise ser desperdiçada. Quando a gente fala do euro, né, o quanto que vale para o dono, para o investidor, para o inquilino que está no euro, está falando, em Curitiba, um telhado verde torna o prédio autossuficiente. A gente está falando de inovação. O euro é um caso, né, o Eurobusiness é um caso de inovação. Se o Eurobusiness está fazendo isso, está lá operando há 6 anos, é isso que inspira outros também a fazer. Né? Eu acho que o Zero Água é uma das frentes que mais evolui. Eu mostrei ali o site dos corporativos, a Vanelise, a Química Carioca. Esses caras estão se perguntando se a Coca-Cola trata a água da chuva para fazer Coca-Cola. Pessoal aí de Londrina, 3% da Coca-Cola que você bebe, se você bebe Coca-Cola, é água da chuva. Sabe por que a gente bebe água da chuva na Coca-Cola? Porque é mais barato tratar a água da chuva do que tratar a água da Sanepar. Né? Eu vejo que quando, né, eu faço essas apresentações, eu escutei recentemente, eu gostava de falar que tem gente que pensa com a cabeça, tem gente que pensa com o coração e tem gente que pensa com o bolso.
Agora eu escutei outra, né? Qual é o órgão mais sensível do ser humano? Não é a cabeça, não é o coração, é o bolso. Né? É assim que a gente afeta a mudança, é assim que a gente mostra, né? É assim que a gente redefine o que é possível perante o mercado. Os Adventistas, que é um projeto que vocês também conhecem, né? Eu quero mostrar aqui o desdobramento no corporativo. A gente começa com uma escola, né? Aquele mesmo conceitozinho, está aqui 40 escolas do Adventista no Paraná e Santa Catarina. Esse é o consumo por metro quadrado de energia dessas escolas. Se você fazer uma média assim, fazer um benchmarking ali, né, a linha tracejada vermelha é o que todas as escolas deviam estar consumindo de energia. Isso quer dizer que o que está em vermelho é energia desperdiçada. Isso significa 2,2 milhões de reais para os adventistas. Depois de RH, a energia é o principal custo deles. Eu vou sair comprando painel fotovoltaico antes de fazer eficiência energética? De jeito nenhum, é desperdiçar dinheiro 2 vezes. Né? É assim que os adventistas, né, estão trabalhando para tornar todas as suas escolas autossuficientes. Trocando todas as lâmpadas, os equipamentos de ar-condicionado, implementando o sistema de gestão de energia, reduzindo drasticamente o consumo antes de sair comprando painel fotovoltaico. Né? São mais de 43 mil alunos que até o final desse ano metade, até o final do ano que vem a outra metade, vão estar entrando todos os dias para estudar numa escola zero energia. As primeiras escolas, estamos falando 4 já, estão operando há mais de um ano, operaram pela pandemia e já estão certificadas. Esses são projetos do PEE, do Programa de Eficiência Energética da Copel. São 17 milhões sendo investidos ao total, 12 milhões captados a fundo perdido, 5,4 milhões sendo investidos pelo Adventista, uma economia média anual de 2,2 milhões de reais, isso antes da gente ver o preço da energia subir recentemente. Se você olhar ali só para o custo da eficiência energética e o custo da compra do sistema de energia renovável, 12 milhões. Eu estou falando de uma taxa interna de retorno de 17%. Se eu olhar, né, com o desconto, com o dinheiro captado, a gente está falando de menos de 2 anos de payback. E está aqui, né? GBC Brasil, dados de geração, dados de consumo, escolas certificadas, operando há mais de um ano. São 4 escolas diferentes aqui. Né? Gostoso vai ser quando a gente tiver 4 anos para cada uma das escolas. E é esse compromisso com desempenho. Né? É a ideia de que agora eu posso medir, né? Eu trato isso de uma forma simples como você trata a sua conta bancária, o seu saldo bancário. Créditos, débitos, o que entrou e quanto saiu, se a tua conta está no vermelho ou se ela está no azul. Isso traz confiança para o gestor fazer esses investimentos. Ele sabe que isso está alinhado com os objetivos do negócio dele e poder gerenciar numa escala, 57 escolas, se a gente não é capaz de trazer para a construção sustentável esse nível de compromisso com o resultado, a gente vai continuar fazendo projetos pilotos. Né? E esse tema acaba se desdobrando em o que mais que eu posso estar fazendo. Né? Então, se eu consigo trabalhar desempenho de uma forma prática, mensurável para a energia, eu consigo trabalhar para as outras coisas, eu consigo estar ranqueando essas escolas, eu consigo estar criando um programa para estar ajudando aquelas que estão lá atrás, aquelas que, né, têm o pior desempenho, está melhorando o desempenho na operação. E é óbvio, é uma instituição que tem um compromisso em formar futuros líderes. Então, né, você está falando de servir a sua comunidade, você está falando de melhorar o seu resultado financeiro e você está falando de fazer aquilo que representa os seus valores, né, que você estaria fazendo de qualquer forma. Depois das escolas, eles se perguntaram, né, mas nós vamos parar nas escolas? Então, estamos fazendo a sede da União Sul Brasileira, o pessoal que representa Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, já é zero energia. A hora que a gente perguntou para eles o que vocês querem ser, eles falaram, a gente quer ser LEED Zero tudo. Né? Então, é um prédio existente sendo retrofitado para ser LEED Zero água, para ser LEED Zero carbono. Por quê? Porque agora está dentro do alcance deles. Né? Então, ser capaz de dar escala, eu acho que é uma das coisas que, né, aconteceu nos últimos 16
20 meses, desde que, né, a gente conversou por último, esse compromisso de muitas empresas com meta zero carbono, zero energia, está transformando a maneira com que a gente interage com clientes corporativos. Eu estou meio devagar aqui nos slides. Só um pouquinho. E eu falo do WELL como meta, né? Como é que a gente inova em cima de tudo isso? A nova escola deles, aí em Londrina, vai ser certificada WELL, né? Então, vamos ter em Londrina a primeira escola WELL, LEED Zero. Estamos super orgulhosos, né, do projeto, e eu sou londrinense, então estou falando Londrina bastante, né? Para mim é particularmente muito gostoso saber que esse projeto tá indo para aí, né? O Erastinho, mesma linha, né, do que nós fizemos com os adventistas, mas uma história super interessante que eu acho que para mim é a prova definitiva de quando a gente fala que não precisa custar mais caro. O hospital, ele fez uma licitação para essa obra. Quem ganhou a licitação foi a Hack Engenharia. A obra não era certificada LEED, não tinha exigência de WELL, não era para ser LEED Zero. Era uma obra para construir um hospital oncopediátrico com dinheiro público para atender pelo SUS. Tá? E a Hack Engenharia, com quem a gente já tinha feito outros 2 projetos LEED Platinum com zero custo adicional de obra, chegou na gente e falou, e aí, vamos fazer de novo? E a gente falou, bom, Hack, vamos fazer algo diferente então, né? E a gente falou, ó, se a gente consegue fazer LEED, vamos, né, nos aventurar a fazer WELL. WELL é novidade, isso é um projeto, uma decisão tomada há 3 anos atrás, pré-pandemia. E a gente falou, ó, pessoal, a gente acha que dá para fazer, vamos tocar, né? É um projeto encantador. Na minha opinião, né, define o benchmark do que pode ser um hospital. É um hospital oncopediátrico, é para crianças, mas eu imagino que qualquer um que tiver que ir para um hospital, e eu espero que você não tenha que ir, mas se você tiver que ir, você vai querer ir para um hospital igual o Erastinho, né? Esses são os corredores do hospital. Quando a gente fala de bem-estar e saúde, quando a gente fala de aproximar as pessoas da natureza, quando a gente fala de biofilia, quando a gente fala de humanizar o cuidado médico, né? Pessoal, esse é um hospital que atende 80% pelo SUS, né? Esse é aquele Brasil que funciona. O que eu aprendi? Tá? Eu aprendi que 50% dos tratamentos do SUS são feitos em hospitais privados sem fins lucrativos, que nem as nossas Santa Casas e hospitais que nem o Erastinho. Tá? É esse o pessoal que carrega o sistema de saúde pública do Brasil nas costas, e o Erastinho está mostrando que é possível setar a barra mais alta. Né? Por quê? Porque tem uma liderança inovadora, tem um pessoal que está se perguntando como é que eu faço melhor, como é que eu faço mais com menos. Obviamente a gente ficou inspirado pela história deles, a Hack, né, tem a cabeça certa, a gente sabe que com eles a gente consegue dar nó em pingo d'água. O prédio já está certificado, é a primeira certificação LEED for Healthcare do Brasil, certificado nível Gold. Óbvio que o interesse da Hack ali não era gastar mais, né? Mostrando aqui um pouquinho do que nós fizemos em termos de custos. Quando a gente pegou o projeto, que estava em projeto executivo, ele estava consumindo 12% mais do que o padrão de referência do LEED. O trabalho de otimização significa, né, eu não posso olhar para minha envoltório e para o meu ar-condicionado separado. Tudo que eu conseguir reduzir de ganho de carga térmica, eu estou melhorando a minha eficiência, mas eu tenho uma oportunidade de gastar menos com a compra do ar-condicionado. O que a gente chama de right sizing, né? Sinergias. Como é que a gente explora ao máximo, quando a gente fala de otimização, a relação entre sistemas, né? Eu não posso olhar para o custo do meu ar-condicionado sem olhar para o custo da minha envoltória. Isso significa que quando a gente pegou esse projeto e começou a fazer análise, estava lá projetado, especificado 208 TRs, a gente levou para 112. Pegamos um orçamento licitado, fechado com a construtora, de R$524 mil e levamos para 329, uma redução de custo de obra de 194 mil. Né? Mesma coisa para a iluminação, né? O que significa eficiência? Fornecer a quantidade de luz certa, nem mais nem menos. Né? Qualidade é chave,
Não estamos falando de sacrificar conforto e bem-estar, não é um hospital escuro, é um hospital well. Tá? E a gente pega um orçamento original de R$142 mil e mostra que é possível fazer um sistema de iluminação well, LEED, por menos do que um convencional. R$219 mil de redução de custo de obra num hospital de 4 mil metros quadrados. Isso é 1,1% do custo de obra, tá? Para vocês terem uma ideia, né? Então, quanto que custa fazer uma certificação LEED? Se o Erastinho não é a prova definitiva, eu não sei o que é, né? Não tem como converter o crente, né? Nesse caso, está aqui os dados. Deixa eu ver aqui, tá? Só redimensionando, só trabalhando o conceito de projeto, a gente está falando de reduzir em 21% o consumo de energia do prédio, reduzindo o custo de obra ao mesmo tempo. Como é que a gente chega no zero? Entramos com o projeto no PE, tá? O projeto captou quase R$3 milhões a fundo perdido. Então, pensa a experiência do cliente da RAC. A RAC entrega um prédio certificado, não contrataram certificação, e ainda traz uma empresa de consultoria que fala: você é louco o suficiente para a gente tentar captar R$3 milhões a fundo perdido para colocar 1 mega de painel fotovoltaico no teu telhado, 6 mil metros quadrados? Eles ganharam o recurso, está sendo executado agora. Se a gente não considerar o recurso, só o investimento em eficiência energética e geração de energia, uma taxa interna de retorno de 19%. O hospital está fazendo uma contrapartida de R$1,1 milhões para quase 700 mil de economia. Estamos falando, né, para o hospital 2 anos de payback. Se não considerar o incentivo, 4,6. Não tem por que não estarmos fazendo hospitais zero energia. E eu vou concluir com a RAC, com a Laguna. Por quê? Porque uma área que está crescendo muito para nós é o residencial. Né? Por que o residencial? Porque conforto e bem-estar tem muito a ver com o que você busca em termos de qualidade de vida. Né? Esse é o PINA. O PINA não escolheu entre sustentabilidade e conforto. Ele escolheu os dois. Eu não vou abrir mão de sustentabilidade para fazer conforto. Eu não vou dar um passo para trás para mudar de direção. Agora que eu sei que eu sou capaz de fazer sustentabilidade, eu tenho que me perguntar qual é o próximo desafio. Da mesma maneira com a RAC no hospital. A Laguna tem hoje, né, no PINA, o primeiro edifício residencial buscando certificação WELL no Brasil. A Laguna se comprometeu em certificar todos os seus empreendimentos, GBC Condomínio e WELL. Eu vou mostrar mais alguns para vocês. Eu adoro essa frase do CEO da Laguna, né? É o espírito da Petinelli. Se você construir um prédio excelente, realmente confortável, a certificação é uma consequência natural. O LUM é um edifício residencial que foi certificado LEED. Na época não existia o GBC Condomínio. Ele foi, esse ano, escolhido projeto do ano e melhor edifício multifamiliar pelo GBC dos Estados Unidos. Uma concorrência entre todos os projetos residenciais do mundo, certificados LEED. Um projeto brasileiro foi escolhido como o mais sustentável. Ele foi, há uns 10 dias atrás, capa da técnica. Né? O edifício residencial mais sustentável. Eu acho que mostra que, né, o mercado brasileiro é capaz de inovação e que a gente tem a oportunidade de drasticamente melhorar como a gente constrói. E produtividade não é se perguntar o quanto que custa mais para fazer um prédio sustentável, é se perguntar o quão sustentável eu consigo fazer um prédio pelo que custa um convencional. Olha o quanto que o agronegócio ganhou de produtividade nos últimos 30 anos e olha o quanto que o nosso setor não ganhou de produtividade nos últimos 30 anos. Não que a gente não ganhou, mas vamos falar sério, se você comparar com o agronegócio é de dar vergonha, né? Não. Tá? Por que o conforto e bem-estar é tão importante no residencial ou para qualquer outro segmento? Porque no final das contas, a gente está falando de coisas que conectam com pessoas, né? Eu não quero falar sobre o sistema de filtragem ultra mega power do universo que está no prédio. Eu quero falar o quanto que vale uma noite de sono bem dormida para você. Que qualidade do ar, né? Aquele dia que você se arrastou no escritório porque você teve uma crise alérgica a noite anterior e não conseguiu dormir, é por causa da qualidade do ar. Então, como é que eu construo um prédio que ajuda você a dormir melhor? Que você é aquilo que você come. A gente está passando por um boom de hortas. Imagina, apartamentos de alto padrão, o LUM é 11 mil metros quadrados, 15 apartamentos. Não sai mais um
prédio sem horta, né? A percepção de que a horta era para a classe C, agora, né, você é o que você come, as pessoas querem estar perto da natureza, a gente sabe que, né, esses são valores que todo mundo carrega, independente de, né, background social ou econômico. A gente também sabe que nós somos mais felizes e que nós vivemos melhor quando nós vivemos juntos das pessoas que a gente ama e que, né, a gente quer ter por perto, né, os amigos, família, etc. Então, começar a pensar em como que o ambiente construído impacta comportamento, como que o ambiente construído, né, nos ajuda a viver aquela qualidade de vida que nós desejamos, é algo novo. É algo que a gente não está acostumado a pensar, sendo bem sincero, porque não é para engenharia, tem coisa aqui que tira a gente da zona de conforto. Tá? Mas tem coisa que faz todo sentido. Pensa assim, você mora num prédio de apartamento, você sai da tua casa, entra no elevador, desce, entra no carro, vai até a academia para subir numa máquina que simula subir e descer a escada. É? Poxa, será que a gente poderia fazer alguma coisa para incentivar o cara a usar a escada do prédio dele? Né? Se ela fosse bem iluminada, se ela fosse bem acabada, se ela fosse humanizada, se ela tivesse sonorização, né? Se a porta ficasse aberta, se o cara encarasse a escada antes do elevador, né? Eu acho que tudo isso tem a ver. E por último, né, nesse contexto, que é, na minha opinião, o ponto-chave aqui da engenharia, né? Eu sei que o Brasil tem lugares que são muito quentes, né? Mas se você perguntar para a maior parte das pessoas se você prefere ter o ar-condicionado ligado ou desligado, o pessoal vai falar, eu só ligo o ar-condicionado porque eu não sinto conforto. Né? Quem que quer ter o ar-condicionado ligado? Quem que não prefere estar num lugar fresco, que não é abafado, com uma brisa? Essa é a definição de qualidade de vida para 99,9% da população. Salve os esquimós, talvez. Tá? Conforto de verdade é poder abrir a janela. Mais vezes, mais horas no ano. Precisar menos do ar-condicionado. E quem determina o conforto é a fachada. Então, não é o ar-condicionado que você compra como morador. É o desempenho térmico da fachada que você comprou da construtora que define a sua qualidade de vida. Está na hora da gente começar a exigir mais. Como eu falei, a Laguna está fazendo todos esses prédios. Esse é o BIOS, é um senior living, o primeiro senior living certificado LEED, GBC e WELL no Brasil. É um centro médico, um hospital dia, junto com consultórios médicos. Esse é o VAS, apartamentos menores para a Laguna, um prédio conectado à malha urbana, onde a padaria do outro lado da rua é a extensão da tua cozinha, né, onde você realmente está vivendo aquele estilo de vida urbano que você, né, sempre buscou, e agora esse foco em né, tentar ajudar as pessoas a se aproximarem ao estilo e qualidade de vida que elas buscam, eu acho que é algo que tem uma ressonância muito forte no setor residencial. A Laguna tem as primeiras certificações WELL Health Safety Rating, né? Esse é o Espaço Laguna. Vou mostrar isso para vocês, porque a Galeria Laguna é um espaço ali no coração do Batel, que vai ser o showroom e o lugar de encontro e a oportunidade de estar cruzando com a essência dos produtos da Laguna. WELL Platinum, LEED Platinum, LEED Zero tudo. Energia, água, resíduos. Um projeto inovador para Curitiba que, né, de novo, coloca a cidade no mapa global, não só a nível de Brasil. Um projeto absolutamente encantador, em obra, será inaugurado no primeiro semestre do ano que vem. Né? E muitos outros projetos. Eu vou encerrando por aqui, porque eu acho que meu tempo esgotou. Mas dá para ver, né? Tem muita coisa acontecendo. Esse último slide é a sede da Dupont, em São Paulo, né? Um prédio LEED Gold, com 0 custo adicional de obra, deve concluir a certificação WELL até o final desse ano. Um prédio incorporado pela Tishman Speyer, Build Suit para Dupont,
Um prédio que mostra que não tem por que estar gastando a mais para fazer um prédio eficiente, um prédio confortável. E a certificação é a consequência quando o meu primeiro foco é construir o melhor prédio que eu posso e vencendo a barreira do custo, não aceitando que eficiência ou conforto precisam custar mais caro. Eu gosto de dizer para a minha equipe, né? Deus colocou um engenheiro na Terra para resolver problemas, não para reclamar deles. Né? Eu acho que é esse o ponto. Está na nossa mão ser capaz de produzir prédios melhores e o movimento de Green Building, a essência dele é essa. Né? A certificação é só a cerejinha no bolo. Obrigado. Obrigado, Guido. Realmente é impressionante ouvir quando você fala aí de LEED Zero. A gente fica empolgado, né, da vontade de que todos os empreendimentos fossem LEED Zero, água, energia, carbono, né, resíduo. É realmente fantástico. Obrigado pela tua participação. Nós vamos abrir agora para as perguntas. Eu gostaria que o pessoal do estúdio colocasse o Roberto e o Guido na tela. E aí a gente vai começar a dirigir já as perguntas para vocês. Roberto, também foi muito bom, né, ouvir a experiência aí da Trisul, né, da certificação que vocês estão obtendo. Tá? E eu já queria começar fazendo umas perguntas para você. Tá? Eu vi que você apresentou ali selo Procel, daí você falou em Aqua, ED, e você tem, assim, para passar para o público aqui, os diferenciais de cada certificação dessa, vantagem de um, desvantagem do outro, e também eu queria que você me falasse sobre se isso aí representou aumento no custo das obras, né, da Trisul. E mais uma perguntinha, se você puder deixar as 3 seguidas aqui, como você pode avaliar depois, após a ocupação, se essa unidade está mantendo as características do projeto inicial, para se manter a certificação, né, para se manter o selo da unidade. Me repete, primeira pergunta. Primeira pergunta, diferenciação das certificações, Procel, Aqua, ED, vantagens e desvantagens. Olha, desvantagem nenhuma, só vantagem. Os selos, eu passei agora esses dias em 2 plantões de venda e conversei com o pessoal coordenadores de vendas desses plantões, e perguntei, escuta, essas certificações aqui que a gente está colocando no plantão, está identificando esses lançamentos aqui, qual que é a reação do consumidor? O que eles me explicaram é o seguinte, olha, o consumidor vem procurando por isso, ele é um diferencial de vendas, então só tem vantagem, só vantagem, não existe desvantagem nenhuma das 3 certificações, só vantagem. O selo Aqua, ele é um selo mais amplo, né? O Procel, ele visa, ele é focado basicamente na energia. E o ED, ele é um selo que ele foca em água, energia e materiais. O Aqua, ele também foca no canteiro de obras, né? O ED é mais na construção. Agora, como eu havia falado, esses selos são diferenciais. O custo, nós podemos falar o seguinte, o custo para implantação, o Aqua, 1%, o Procel, 1,5%, o ED estaria dentro desse 1% do custo total de obra. Você não consegue agregar nenhum valor pela colocação dos selos, então eu não consigo hoje cobrar mais por conta dessas 3 certificações. Não dá para mim falar, olha, eu vou cobrar a mais porque eu tenho o selo Aqua ou o selo Procel, mas sim consigo ter ele como um diferencial de vendas. Agora,
muitos desses pré-requisitos para implantar o selo, eles já estão, isso aí as empresas precisam prestar atenção, porque às vezes eles já estão incorporados dentro das práticas de sustentabilidade da empresa. Então, às vezes eu posso estar falando que a empresa vai ter 1% para determinado selo, no caso Aqua, e ela já tem algumas práticas que elas já estão incorporadas dentro dessas práticas de sustentabilidade. Então, seria basicamente isso. Qual que seria a outra pergunta? A última pergunta é com relação a qual a forma de auditar as unidades que já foram entregues, né, para que ela mantenha a certificação que ela obteve na entrega. Então, essas unidades, elas não foram entregues ainda, elas vão ser, o Oscar Ibirapuera, que é o primeiro empreendimento, elas vão ser entregues agora em maio. Então, elas vão ser auditadas ao final da obra. Ao final da obra, antes de fazer a entrega aos proprietários, que é uma assembleia, a AGI, eu vou ter essa auditoria. Após, que é uma auditoria presencial, após a entrega, quando o proprietário recebe as chaves, aí eu já não sei se ele pode alterar alguma coisa ou não, mas a unidade já foi certificada, já tem o selo Procel. Ok, obrigado. Por exemplo, o aquecimento é um aquecimento central, né? No caso ali é um aquecimento central. Ele não vai poder mexer em nada ali. O aquecimento faz parte do sistema do prédio, então ele não tem como mexer naquilo, entendeu? Ok. Paula? Boa noite Guido, boa noite Roberto, muito bom ter vocês aqui conosco. Eu vou aproveitar o gancho da pergunta do Brasil e perguntar para o Guido a diferença entre os selos LEED e o WELL. Principalmente com relação ao WELL, porque eu acho que o pessoal que está assistindo às vezes não está tão acostumado com o selo WELL. Qual é o grande diferencial desse selo? Perfeito. Eu coloco assim, qualquer green building, ele vai abordar 3 coisas: eficiência, conforto e bem-estar e sustentabilidade. O LEED, a gente focou bastante em energia e água, porque para convencer, a gente precisava falar de grana, né? E é onde está o dinheiro. Mas o LEED já abordava conforto e bem-estar. O foco sempre acabou sendo meio ambiente e eficiência. O WELL é um grupo de profissionais da área da saúde, inspirados no modelo do LEED, que falaram, poxa, é tão importante a gente colocar a pessoa no centro do processo de pensar sobre o nosso ambiente construído, que a gente merece pegar aquela partezinha do LEED que falava de conforto e bem-estar e expandir isso, né? Então, o WELL, ele vai falar da qualidade do ar que você está respirando, da qualidade da água que você está bebendo, mas ele também vai falar de nutrição, ele vai falar de saúde mental, né? Ele vai falar de temas que não necessariamente a gente está acostumado a pensar quando a gente fala do LEED. Então, o WELL é uma certificação relativamente recente. Ele é administrado pelo GVC, então é a mesma família, tá? A estrutura dele é inspirada no LEED, é uma cópia, né, da estrutura do LEED, o mesmo nível de certificação, pontuação. É o GBCI que ainda faz a revisão dos documentos, mas você agora está olhando para o problema com uma ótica um pouco diferente, né? Você está se perguntando como é que eu garanto que as decisões que nós estamos tomando como projetistas, como incorporadores, estão voltadas para gerar o máximo de benefício para as pessoas, né? Não vou deixar de fazer sustentabilidade, mas agora eu estou tentando medir o que isso significa do ponto de vista de conforto, bem-estar e saúde. Como que o ambiente construído pode contribuir, tanto do ponto de vista de condições físicas, quanto de comportamento, né? Então, eu usei o exemplo da escada. Como que eu incentivo um comportamento através da maneira com que a gente consegue o ambiente construído? E a realidade é que a gente tem essa oportunidade como setor da construção civil. Então, o WELL está expandindo essa conversa, tirando a gente da zona de conforto,
Mas, né, é natural. Né? A gente se acostumou a fazer lead, então tinha que vir algo novo para tirar a gente da zona de conforto. O well, ele não é mais difícil, ele só é novo. Né? E o novo significa que tem uma curva de aprendizado. E a gente agora está vendo esses projetos surgirem, porque, obviamente, né, ganha familiaridade, ganha destreza com mais essa ferramenta. Guido, mais uma perguntinha, essa eu vou fazer para você. O que você vê hoje no mercado de profissionais que atuam na área de projetos? Eles estão preparados para fazerem projetos que atendem essas certificações, tanto os projetos de arquitetura, de engenharia, os projetos de sistemas prediais. Existem empresas que fazem simulação energética. Como que está esse mercado aí de serviço para a preparação desses produtos, desses projetos? Então, falando com o ex-presidente da CEAL, né, eu acho que você é ex agora, né, Brasil? Sim. É óbvio que a gente tem que fazer mais para capacitar os nossos profissionais. A grande barreira para acelerar a adoção desses conceitos é capacitação profissional. Não significa que nós não temos profissionais capacitados, mas ainda são muito poucos comparado com o tamanho do Brasil. Eu acho que esse é o fato relevante. Quando me perguntam, Guido, se é tão bom assim, por que todo mundo não está fazendo? Né? É porque a realidade é que a gente ainda tem um corpo técnico não só capaz de fazer, mas capaz de articular junto ao mercado a proposta de valor desses novos conceitos de engenharia. Né? Não só ser capaz de resolver o problema, mas comunicar para o mercado o valor dessas soluções. E eu acho que, nesse aspecto, eu sou um grande fã e apoiador do Sinduscon, né, da sociedade civil se mobilizando para a gente afetar a mudança, e a gente tem que fazer um trabalho muito melhor do que a gente vem fazendo do ponto de vista de capacitação, porque sim, existem profissionais, mas a gente precisa multiplicar eles por uns 10 para começar a fazer cosquinha nesse mercado. Ok, obrigado. Paula? Uma das perguntas que eu ia fazer, você já fez. Eu fiz? Então tá. Mas eu posso tentar. É porque, na verdade, assim, eu ia perguntar pro Roberto sobre essa questão do processo. É porque, por exemplo, aqui em Londrina, o pessoal tem o hábito muito de, por exemplo, fechar a sacada com vidro, né? E provavelmente isso afeta a envoltória e o conforto dentro. E eu ia perguntar se a Procel tem algum mecanismo... Restrição? Se você perde o selo ou alguma coisa assim após esse tipo de mudança. Mas daí você disse que não sabe ao certo como que funciona. Mas na verdade, eu queria saber se você sabe se tem algum tipo de restrição com relação a isso, se ao longo do tempo o selo Procel tem que fazer auditorias ao longo do tempo ou não. Depois... Tá. Não precisa fazer auditoria ao longo do tempo. Aqui também é o mesmo costume, né? O problema é o seguinte: o empreendimento ele foi pensado, ele foi aprovado na prefeitura sem esse fechamento. Mas na prática, o que acontece é que o pessoal acaba fechando e acaba removendo o caixilho interno. Então, o que acontece? Eu vejo da seguinte maneira: o uso desse fechamento no terraço, de fechamento em vidro do terraço, ele vai funcionar do mesmo jeito que funcionaria com caixilho. Você deixa ou fecha o caixilho, aquele vão que tem o caixilho, ele já entrou na conta, na consultoria para ser aprovado daquele jeito. Quando você faz um fechamento em vidro do terraço, basicamente você está fechando uma área igual ou um pouco maior que o caixilho. A iluminação vai permanecer a mesma. Sim. A ventilação também. Se você fechar o caixilho ou abrir a ventilação ou fechar essa ventilação, esse fechamento de vidro, ele vai funcionar da mesma maneira que o caixilho funciona.
Então, durante a implantação, durante a certificação do projeto, isso não foi abordado e é óbvio que eles sabem que isso vai acontecer, que na prática isso acaba acontecendo. Beleza, obrigada. Guido, eu queria falar especificamente sobre dois projetos que você citou, que eu lembrei bem porque eu participei do projeto, que é a Coca-Cola de Uberlândia e o Eurobusiness de Curitiba, né, o primeiro net zero água do mundo, né? E agora você falou que é net zero energia também. Aonde que foi colocado o sistema de geração fotovoltaica? Porque no projeto original não tinha isso. Ele está fora do... O euro é só água. Se eu falei, deve ter me confundido. O euro então é só zero água. É só net zero. Então tá. E Uberlândia, como tem mais área, eu imagino que ele foi colocado depois o sistema de geração fotovoltaica, que também é net zero energia. O Uberlândia, o centro de distribuição e o prédio social, que é a primeira fase, né, estão certificados. A segunda fase foi concluída agora e a gente está trabalhando no projeto da fábrica. Ao todo são 8 prédios. Essa primeira fase está operando já fazem 3 anos. Parece pouco painel fotovoltaico e é porque, né, no Brasil, 71% de redução de consumo de energia, principalmente iluminação ali, vocês tiveram... Foi a primeira parte, né? Ele já recebeu a certificação na primeira fase, mas sem ser zero, né? Ele se tornou zero depois, então. Isso, mas é porque a gente precisa aguardar 1 ano de operação para ter os dados. Certo. Tá? Quando você é zero energia porque você tem geração on-site, é muito fácil ser zero carbono, porque as tuas emissões são muito baixas, principalmente transporte, pessoas indo e vindo do trabalho, né? A zero resíduo já é algo que empresas como a Coca-Cola possuem processos robustos para a gestão de resíduo, ISO 14001, por exemplo. Então, quando a gente chegou ali, eles já reciclavam mais de 70% do resíduo. Foi um projeto para ajudar a elevar esse número acima de 95%. Estamos concluindo esse processo agora. E zero água, porque desde o início eles já tinham uma meta agressiva de reuso de água da chuva e eles tratam 100% do esgoto para reuso, né? Então, toda a água que é utilizada é tratada e infiltrada em loco e boa parte do consumo de água é atendido por água da chuva, né? É óbvio que a hora que a fábrica entrar em operação, isso muda, tá? Mas para as primeiras 2 fases, a intenção é ter documentado, né, pelo menos 1 ano de operação zero água. Certo. Eu achei legal também você falar da Coca-Cola de Maringá, né, que tem a água de chuva, né? Então, quando alguém falar que vai tomar uma chuva, pode ser uma Coca-Cola. É isso daí. Alguém mais tem mais alguma pergunta? Bem, gente, vamos partindo então aqui para a nossa finalização, né, do nosso ciclo de palestras. Eu gostaria de novamente agradecer, né, vocês, Guido e Roberto, pela participação. Encerramos de uma forma brilhante, né, e com uma participação ilustre de vocês, com assuntos que têm tudo a ver com o painel, né, o pano de fundo que foi esse encontro, que é ESG, né? A sustentabilidade, ela é vital, né? Ontem nós conversamos com o Ceoto, Vanderlei John, né, o Lucas Turmena, falando de emissão de carbono, redução de emissão de carbono, que é um assunto que eu acho que vale a pena a gente aprofundar. A gente vê que muitas iniciativas já estão sendo tomadas, né? A gente vê que o quanto a mudança do clima tem afetado, né, a diversas partes do mundo, com acidentes, né, naturais, mudanças de temperatura, neve onde nunca teve, inundação onde nunca teve inundação. Então, nós estamos
talvez abusando um pouquinho do nosso planeta, né? E está mais do que na hora da gente saber usar o planeta de uma forma mais sustentável e cuidar dele para todas as gerações que vão por aí. E eu queria que vocês permanecessem junto com nós aqui e vou convidar o D. Carlos Manfrim, que é o atual presidente do Clube de Engenharia. Eu acho que o Guido conhece, né, o Roberto. Eu aproveito, Roberto, para quando você puder estar se aglomerando, vir a Londrina. Talvez a gente faça aí o próximo evento presencial e vai ser uma honra ter vocês aqui novamente conosco. Então, eu chamo o D. Carlos para finalizar aqui o ciclo de palestras e a Construtec. Não. Trocar o microfone aqui. Guido, Roberto, obrigado. Foi 2 palestras extremamente importantes e Guido, nós já tivemos a oportunidade de estar o ano passado, se me falha a memória, né? Ano passado, em outubro, né? Que isso fazendo o anterior, o ciclo de palestra anterior, tá? Bom, eu gostaria de agradecer a todos que participaram deste evento, né? Daqui a pouco nós vamos reunir os dados aí, eu estou com vontade até de falar alguns que eu já tenho de ontem, né? Dentro do YouTube, nós tivemos aí um pouco mais de 800 visualizações só na data de ontem. Foi muito bacana, tá? Esse evento é um evento híbrido, onde todos puderam interagir, assistindo essas palestras e nos preparando para o próximo. Essa é a terceira versão da Construtec Week. E o ciclo de palestra ele vem fazendo parte desse contexto onde nós possamos comemorar também, não só o Dia do Engenheiro Civil, né? O dia 26 agora nós tivemos o aniversário do Clube de Engenharia, 68 anos, e com uma entidade deste porte, com mais de 4.500 associados, vocês imaginam a repercussão disso ao longo do nosso período de apresentação dessas palestras e tudo mais. Bom, queria agradecer também ao Brasil, a Ana, que participaram aí essas 2 noites conosco, né, moderando, a Fabiane também, que deve estar muito cansada, mas, né, participou de manhã, de tarde e de noite, uma guerreira. Muito obrigado pela sua participação, da colaboração, e todos aqueles que nos assistiram pelo canal do YouTube e presencialmente. Gente, foi fantástico estar aqui com vocês esses 2 dias, essas 2 noites. O Clube de Engenharia e Arquitetura de Londrina agradece de coração e convidamos vocês que no próximo ano, em outubro, provavelmente, em data a ser marcada, mas em outubro, provavelmente próximo desta data, estaremos novamente aqui reunidos para que possamos dar continuidade a esse grande evento, que já se tornou uma referência até nacional. Tivemos a oportunidade de trazer, inclusive no Brasil, pessoas de nível internacional. E isso é muito bacana, né? A pandemia nos trouxe alguns benefícios. Estarmos próximos sem estarmos próximos, né? É uma frase esquisita, mas é assim mesmo, né? Nós estamos próximos daqueles que não estão próximos, né? Aí está o exemplo, hein? O Guido e o Roberto atrás de nós. Gente, muito obrigado. O Clube de Engenharia agradece a vocês pela participação e colaboração de todos. Fabiane. Obrigada, D. Carlos. Queria agradecer mais uma vez, nesse fechamento, né, que o D. Carlos já fez, aos nossos patrocinadores, fundamentais para a realização da Construtec Week. Confea, Mútua, CREA, Credicrea, FIEP, Aioshi, Iticom, Plaenge, Vanguard e Galmo Empreendimentos. Lembrando que a Construtec é uma realização da ICOM com Sebrae, Sinduscom, CEAL e Senai. Agora gostaria de convidar todos vocês para assistirem um vídeo incrível que nós fomos produzindo durante esses dias de evento. Acompanhem com a gente. Solta a produção.
Construtec Week é a oportunidade que o setor da construção civil tem para trazer a todos os profissionais do setor as novidades que estão acontecendo, né, na construção civil. Acho que a terceira edição, né, do Construtec Week, na verdade, traz toda uma dinâmica, principalmente pelo momento que a gente vem passando. Nessa fase atual, não estamos mais num evento 100% digital. Discutir a inovação. Hoje nós estamos num momento que a inovação ela é fundamental em qualquer setor e a construção civil precisa se inserir nisso. Esse evento, particularmente, tem uma conexão diferente. Ela conecta com a eficiência e fortalecimento empresarial, da eficiência empresarial e profissional. Essa inovação que está tendo agora do evento online está trazendo mais pessoas para um evento desse. Foi uma maneira de, inclusive, com o resultado de potencializar a participação, uma maior participação das pessoas. Porque o nosso foco dentro do SEBRAE é levar o empreendedorismo, é mostrar a inovação para essas empresas e ver que as empresas do setor da construção civil estão absorvendo, estão trabalhando isso, tem feito a diferença. Esse é o nosso propósito. É importante ressaltar que os nomes que estão aqui nesse evento são pessoas renomadas dentro do contexto ESG. Pensar que nós temos um ambiente ainda muito artesanal e precisamos demais reter e atrair talentos, principalmente no nível operacional, tático e evidente que o estratégico vem a reboque. Então é muito importante a gente estar imerso nesse ambiente de inovação e esse ambiente de governança corporativa. E a gente pensou com muito carinho, a gente já está na terceira edição, querendo atingir aí a nível nacional, nível Brasil, para trazer inovação para o setor da construção civil. A Construtec movimenta o mercado, né, traz inovação, traz novas ideias, ajuda tanto as grandes empresas como os estudantes, né, as universidades a interagirem. Olha, esse evento é muito importante para a construção civil porque ele fomenta a questão do empreendedorismo e do networking principalmente, porque muitas das informações elas estão fragmentadas. Então nós precisamos de um evento de pessoas que reúnam essas informações. Falando de universidade, né, é importante para que o estudante de engenharia entenda o que é esse mercado da construção civil, entenda a amplitude, né, todos os parceiros, todos os atores que a gente fala que fazem parte desse ecossistema da construção civil. É o maior evento que a gente podia fazer da construção civil, a gente fez. A gente convidou muita gente boa que está aqui, que são os nossos organizadores, nossos patrocinadores, os nossos empresários daqui da nossa região, com empresários também de fora daqui, para falar suas experiências. Você tem participantes, ontem na abertura do evento a gente estava acompanhando os assistentes online, tinha gente de Juazeiro no Ceará, tinha gente de Santa Catarina, tinha gente do Rio Grande do Sul, participando de um evento feito em Londrina. Discutindo assuntos que colocam a perspectiva futura e os impactos que a nossa atividade da construção civil está provocando no mundo e o que nós podemos fazer para reduzir esses impactos. O evento está incrível, o local aqui é muito bonito, muito bem organizado, a produção está de parabéns. Essa edição da Construtec Week foi um sucesso, né? Conseguimos cumprir a nossa missão de, além de gerar conhecimento, também conectar as iniciativas inovadoras de Londrina e região com o setor da construção civil. Exemplo disso foram as rodadas de negócio, o Startup Village e o Startup Connect. Que show! Orgulho de ver, orgulho de fazer parte. É esse time que eu quero aqui no palco. Toda a ICOM, por favor. CEAL, Sinduscom, SEBRAE. Todo mundo aqui. Bora para o palco para a gente fechar com chave de ouro. Parabéns. Você é 10. Vai lá, presidente.
como coordenador, depois você fala como presidente. Pode falar. Presidente, sempre os mais fortes. Deixa que eu por só último. falo assim, olha, nos vemos ano que vem. A máscara, tem que pôr a máscara, velho. Deixa eu pegar aqui. Ó. Mais pra cá. Olha, eu só queria falar uma coisinha rápida aqui e depois eu vou pedir para o presidente do ICOM finalizar aqui a Construtec Week. Eu, como coordenador do GT Eventos, né, a coisa começou assim, sonhada, né, bem de uma maneira simples, né, e acabou acontecendo de uma forma que superou a expectativa de todos. Tivemos a felicidade de montar uma equipe aí trabalhadora e responsável. Eu queria dar um parabéns especial para a Fabiane, que realmente desempenhou muito bem o seu papel. Parabéns, Fabiane. Eu acho que o sucesso você fez diferença na Construtec. Tá? Muito obrigado. Presidente da ICOM, para encerrar. Gente, que evento, não? Quem diria, né? Que a gente conseguiria fazer um evento tão grande assim. O evento foi maravilhoso, superou todas as expectativas, podem ter certeza disso. A gente foi visto aí por, acho que uns 1.500 pessoas online, né? Gente, sucesso, um sucesso que a gente vai voltar aqui em outubro do ano que vem. Já, um mês está marcado, já, certo? Então, gente, uma boa noite a todos e nos vemos na Construtec Week 2022 agora. Valeu, gente.